Olá, senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Maravilha! Hoje nós vamos trabalhar com atos, fatos e negócios jurídicos. Essa é uma das partes mais importantes do nosso Código Civil, tanto que toda a preparação inicial do Código Civil é para atos, fatos e negócios jurídicos. Então, toda aquela parte introdutória do Código, que é pessoas e bens, serve para dizer quem pode, com o que, fazer negócios jurídicos. Então, negócios jurídicos, sem sombra de dúvida, é a parte mais importante do nosso Código Civil. Claro que todas elas são muito relevantes, mas negócios jurídicos é a essência do nosso direito civil, porque exatamente o direito civil vem daquela ideia da Revolução Francesa, em que nós temos liberdade, igualdade e fraternidade, para que a gente possa fazer os nossos negócios jurídicos, certo? Criando, entre aspas, lei entre as partes. Para a gente poder sintetizar o que é atos, fatos e negócio jurídico, muitas pessoas têm confusão, às vezes as pessoas, você vai lá, depois da faculdade, o cara faz 5 anos de faculdade de Direito, sai e não sabe a diferença, e é algo muito simples. Vamos entender, eu preparei um esqueminha para a gente ir explicando atos, fatos e negócios jurídicos. Enquanto eu vou explicando, vai aparecendo o esqueminha aí para vocês. O que nós temos aqui no mundo? Então, tudo que acontece no mundo é um fato, certo? Tudo que acontece. Por exemplo, um raio cai no meio do oceano. Isso é um fato. Caiu um raio no meio do oceano. Agora, os fatos, eles podem ser juridicamente relevantes ou juridicamente irrelevantes. Esse nós nem vamos trabalhar. O raio que caia no meio do oceano, sem atingir nada, é um fato juridicamente irrelevante. Mas para o direito existem fatos que são juridicamente relevantes. Então, tudo o que acontece no mundo, que é todas as ações das pessoas ou das situações que acontecem, que são juridicamente relevantes, são chamados fatos jurídicos. Então, um raio que caia numa árvore, que cai em cima de um carro, isto é um fato juridicamente relevante. Mas como o nascimento, como um contrato, é um fato juridicamente relevante. Os fatos jurídicos, eles se dividem em fatos jurídicos naturais e fatos jurídicos humanos, ou melhor, atos jurídicos. Então essa é a primeira classificação, fatos jurídicos naturais. O que são fatos jurídicos naturais? Os fatos jurídicos naturais, também denominados fatos jurídicos em sentido estrito, são as situações sociais juridicamente relevantes que decorrem em regra da própria natureza, sem a intervenção humana. Os fatos jurídicos naturais, eles se dividem em ordinários e extraordinários. Os fatos jurídicos naturais ordinários, não é o nome que eu mais gosto, mas é o mais utilizado, são os fatos jurídicos previsíveis ou comuns, eu prefiro a expressão comuns, como nascimento, maioridade, morte, decurso do tempo, aluvião, avulsão. Vamos entender isso aqui. Então, por exemplo, você vê uma mulher grávida, você imagina que aquilo ali vai nascer um dia, sim ou não? É algo naturalmente, é algo comum, certo? Se você visualizar uma pessoa, você imagina que ela vai morrer, sim ou não? Você não imagina? Não, eu não vou morrer. Claro que vai morrer, todo mundo vai morrer. É algo natural. Isso é importante para o direito? Claro que sim, claro que sim. Então, é muito importante essa previsão para o direito, por isso que ele é fato jurídico natural, certo? Porque o direito se preocupa com aquela situação. A morte gera direitos hereditários, o nascimento gera direitos de personalidade, gera direito também hereditários. Você tem o aluvião e o avulsão, que é aquele depósito de terra ou paulatino, que é o caso do aluvião, ou avulsão, no caso mais grave, né? Uma retirada de um rio, por exemplo, que venha de uma margem do rio que se deposite na outra margem de uma outra fazenda. Diminui patrimônio de um, aumenta patrimônio de outro. Isso é o avulsão, certo? O aluvião é a mesma coisa, só que paulatinamente. O aluvião impróprio é quando o rio seca. Então, isso aumenta terreno de pessoas, ganho de propriedade. São fatos jurídicos naturais.
Agora, os fatos jurídicos naturais podem ser extraordinários, mas que eu também não gosto dessa expressão. Eu prefiro, são os fatos jurídicos naturais que decorrem de eventos não previsíveis ou especiais. Porque você prevê, muitas vezes, uma enchente, como um terremoto, um maremoto, raio, tempestade, aquelas super tempestades que vêm com furacão. É algo que, às vezes, ele é previsível, certo? Mas é algo especial. Por isso que eu prefiro mais do que extraordinário a expressão especial. Fatos jurídicos, então, naturais, eles se dividem dessas duas maneiras. E eu tenho o fato jurídico humano. O fato jurídico humano, também conhecido como ato jurídico, certo? O ato jurídico. Então, a diferença entre fato é gênero, ato, certo? É espécie desse gênero, fato. E o ato é sempre quando envolve uma vontade humana, certo? Esse ato jurídico humano, ou conhecido como fato jurídico humano, ele pode ser um ato lícito ou ilícito, certo? Então são duas as classificações que nós vamos ter. Fatos jurídicos lícitos são aqueles criados pela lei, certo? Em que a lei dá um amparo legal para aquela prática, né? Então você pratica um determinado ato conforme o ordenamento jurídico, produzindo efeitos, como a professora Maria Helena Diniz, de uma maneira bem interessante, chamado efeitos voluntários, porque ele é querido pelo agente. O ato jurídico em sentido, esse ato jurídico humano, certo? Ele pode ser em três classificações, duas muito trabalhadas pelos autores, uma trabalhada vez ou outra por alguns autores. Então vamos lá, a primeira delas, ato jurídico em sentido estrito, certo? O ato jurídico em sentido estrito, mas eu gosto mais da expressão meramente ilícito, é um ato praticado pelo agente com uma manifestação expressa pré-determinada pela lei, ou seja, é a lei que qualifica. Você tem uma vontade humana, porque se não tivesse vontade humana, não seria um ato, certo? Jurídico. Mas essa vontade humana é de satisfazer uma vontade expressada pela lei. Como assim, Ayrton? Por exemplo, alguém constitui um devedor in mora, certo? Então você vai lá e faz um protesto num cartório. Quando você faz, você teve a vontade de protestar alguém, certo? Mas esta vontade de protestar está condicionada à legislação. O legislador diz qual que deve ser os efeitos da sua vontade. Ou seja, você não tem tanta liberdade assim, certo? Negócios jurídicos. Sem sombra de dúvidas, senhores, negócios jurídicos é para o Código Civil mais importante de todos os fatos jurídicos. No Código Civil de 1916, havia muita confusão entre ato, fato e negócio jurídico. Por isso que boa parte dos bacharéis em direito formados antigamente, que estudaram, como é o meu caso no Código Civil de 1916, não em 1916, obviamente, certo? Muita gente sofre alguma confusão nisso aqui. O Código Civil de 2002, ele facilitou a vida de muita gente, certo? Porque ele dá a maior importância, de fato, aos negócios jurídicos. O que são, então? Manifestações da vontade, geralmente bilaterais, como os contratos, que buscam no ordenamento jurídico uma composição de interesses. Então, geralmente, nós temos aí os nossos contratos, então uma compra e venda, quando você vai comprar um seu carro novo, quando você vai... Mas existem alguns, óbvio, negócios jurídicos que são unilaterais, testamento, instituição de fundação, renúncia à herança, são situações em que no nosso ordenamento jurídico você tem uma manifestação unilateral da vontade, certo? O Código Civil de 2002, como eu disse para vocês, usa uma expressão genérica para ato jurídico, certo? E negócio jurídico, ele diz, ele é mais rico, ele é mais encorpado, ele é mais dentro do código. E ele fala assim, tudo que eu falei de negócio jurídico para você, serve. E o ato jurídico, o que eu falei para você, se for aplicável o que eu falei em negócio jurídico, usa o que eu falei em negócio. Então, essa é a grande diferença entre o Código Civil de 2002 para o Código Civil de 1916. Ele é muito mais específico nos negócios jurídicos, que de fato são os mais importantes. Fatos jurídicos. Alguns autores apenas classificam, por isso que no seu esqueminha aí está tracejado, certo? Alguns autores apenas classificam as ações que não são fruto da vontade nem da intenção do autor, mas geram uma consequência tipificada pela norma.